Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidas no nome do Senhor Jesus para estudar, meditar e entender mais a respeito da palavra de Deus, receber a revelação que o Espírito Santo vai nos dar hoje através de Romanos capítulo 4. Mas antes de mais nada, vamos falar com Deus. Você que está aí com o seu sal na sua mão, pega ele aí e a gente vai apresentar a Deus juntas, ok? Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos mais uma vez aqui reunidas e te agradecemos pela oportunidade de estarmos vivendo esse propósito, ó Pai. Ler a tua palavra nos traz muito prazer e muita satisfação. Não tem como não dizer que ela realmente tem sabor de mel, assim como o próprio João falou a respeito da palavra do Senhor. É interessante que quando ela chega no nosso interior, ela acaba tendo o sabor de fel. E ela muda o Espírito Santo justamente porque ela confronta a nossa carne, confronta o nosso ser, ela confronta o nosso entendimento, confronta o nosso comportamento, as nossas práticas. E sem sombra de dúvidas, meu Pai, incomoda muito a carne. E estamos aqui, meu Pai, querendo justamente mortificar a nossa carne. E nada melhor do que usar a tua palavra para fazer isso. Estamos num processo de santificação, buscando a pureza da nossa alma. Queremos voltar, meu Pai, ao nosso estado de inocência original, onde nada mais importaria, apenas o Senhor. E vivendo, meu Pai, essa fé, estamos aqui apresentando esse sal ao Senhor. A tua palavra diz que nós não deveríamos apresentar as nossas ofertas diante do Senhor sem que elas estivessem temperadas com o sal. E o sal tem um objetivo muito interessante, muito amplo dentro da vida do cristão. O sal, ele dá sabor, ele purifica, ele preserva, ele cura. E nós estamos aqui querendo hoje, meu Pai, em particular, apresentar as nossas vidas como ofertas ao Senhor. E queremos temperar a nossa vida, meu Pai, com esse sal que consagramos agora ao Senhor, que não é mais um simples elemento, não é apenas o cloreto de sódio em pó, não, mas aqui agora se torna algo que o Senhor se agradou e vamos usar dele para que o Senhor venha nos santificar. Tudo aquilo que é apresentado ao Senhor, isso é consagrado, se torna santo. Então, meu Pai, quando nós provarmos desse sal, colocarmos na nossa boca e ingerirmos dele, estaremos apresentando a nossa oferta, a nossa vida em tuas mãos e pedimos que o Senhor venha trazer sobre a nossa vida essa purificação, esse algo a mais que nos torna agradáveis ao Senhor. Que assim seja, meu Pai, e que tudo aquilo que estiver no nosso meio para nos causar distração, para nos afastar do foco que é o Senhor, que tudo isso venha a ser repreendido agora, que o diabo que se levantar sobre as nossas vidas, que ele se levantar através da internet, através desse link. Meu Deus, nós não permitimos que ele venha prosperar. Nós determinamos agora que todo mal venha a ser amarrado. Que todas nós, meu Pai, ainda que distantes, venhamos usufruir da tua palavra. Que nada venha a ser perdido, que todas possamos, meu Pai, ouvir, entender e participar dessa meditação. Estamos pedindo que o Senhor venha, meu Pai, fazer a tua parte, porque a nossa estamos fazendo. Estamos nos colocando à tua disposição. Então, vem, meu Pai, e usa a nossa vida nesse momento, nos acrescenta, nos enche da tua palavra, da tua sabedoria e nos faça ser cada vez melhores para ti. Esse é o nosso objetivo, meu Pai, agradar ao Senhor. Então, entregamos essa noite em tuas mãos e na certeza de que o Senhor já está conosco, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então, meninas, você que está aí com esse sal, ele agora não é mais um mero sal, isso aqui é um alimento sagrado. Coloca um pouquinho aí na sua boca, porque nós seremos hoje ofertas para o Senhor, temperadas com o sal, tá bom? E vamos continuar aí com a nossa meditação.
Um pouquinho de sal faz toda a diferença, né? Um pouquinho que a gente coloca aí na nossa boca, a gente já sente. O bicho é poderoso. É exatamente assim que temos de ser. Então vamos lá, pessoal. Romanos capítulo 4, verso 1. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Essa pergunta ela fica meio confusa. Paulo ele tinha o dom de ficar confundindo as palavras, misturando, fazendo o ênclise misturado com mesóclise, mistura lá, mistura cá, bota a adversativa com a subordinada. Deu para vocês entenderem? Pois é, era assim que ele gostava de fazer. Então, a pergunta aqui, trazendo mais claramente, é: o que diremos a respeito de Abraão, que era considerado, ou é considerado, nosso pai na fé? E aí ele vai começar a discorrer, ou melhor, pai na fé não, pai na carne, tá? Que diremos, pois, que Abraão alcançou, visto que ele é o nosso pai, segundo a carne. Quando ele fala pai segundo a carne, não tem dificuldade de entender que o que ele está falando é a respeito dos judeus. Se através de Abraão, um israelita, a gente vai observar sair dali, um hebreu, melhor dizendo, né? A gente vai observar sair dali a linhagem de Israel, a linhagem dos judeus. Então, segundo a carne, estamos falando que ele é o pai de Israel, pai dos hebreus. Então, Paulo, ele está falando a respeito dos judeus. Isso aqui é uma continuação do que nós já vimos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Paulo fazendo aquela exortação para os judeus, certo? Então, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Quando ele fala isso aqui, ele está fazendo esse contraponto, né? Realmente nós alcançamos a justificação da nossa alma através das obras ou através da fé? Através da prática da lei ou através da fé? E ele vai fazer esse contraponto mais uma vez. Ele já fez isso, ele vai continuar fortalecendo essa ideia. Só que agora ele está usando um ícone para os judeus, que é Abraão. Lembra que no Novo Testamento, nos 4 primeiros evangelhos, os fariseus eles vão estar se referindo a Abraão como um ícone de santidade, um ícone de perfeição, né? Aquele cara que deve ser mirado é o maior exemplo que a gente pode ter dentro de toda Israel, Abraão. Então, assim sendo, ele começa a falar: bom, vocês acham que Abraão ele foi justificado através das suas obras, através da lei? E ele vai começar a defender a sua ideia de que não foi através da lei nem das obras que Abraão foi justificado, mas sim por causa da fé, como nós já sabemos. E aí ele vai falar, tá? Se Abraão foi justificado pelas obras, então realmente ele pode se gloriar disso, pode se gloriar, mas não diante de Deus, ele pode fazer isso diante dos homens. Então, diante dos homens, nossa, eu cumpri tudo. Eu fiz tudo. E a gente sabe que é mentira. Abraão não cumpriu tudo, ele não foi perfeito. Só em Gênesis a gente percebe ele 2 vezes mentindo. Tá? Então, não foi perfeito e não cumpriu toda a lei. Mas ainda assim, ele foi um grande representante para toda a nação de Israel, ao ponto de eles praticamente quase idolatrarem Abraão. Tá? Então, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura?
Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça ou imputado como justiça. O fato de Abraão ter crido em Deus aponta para o seguinte: ele confiou em Deus. Quando a gente fala do crer, não é somente acreditar que Deus existe, mas é confiar em Deus. Então, além de Abraão ter recebido um chamado do próprio Deus, ele recebeu, Abraão, uma promessa do próprio Deus. E ele creu que Deus era Deus suficiente, fiel, para tanto fazer a promessa, como também para cumprir a promessa. Essa ideia da fé, da crença, isso é muito forte para as nossas vidas. Apenas conhecer a letra que está escrita, apenas conhecer a lei, como diriam os judeus, isso não é suficiente e não traz para a nossa vida justificação. Mas quando você crê em tudo que está escrito, confiando que o próprio Deus vai dar conta de cumprir tudo isso, então agora você já não é mais uma pessoa que tem conhecimento, que tem algum entendimento. Não, agora você é uma pessoa que tem fé. Você realmente tem confiança nesse Deus. Você agora tem fé. E aí a gente vai ver assim: o que diz a Escritura? Abrão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. No momento que ele creu, a gente vê a manifestação da fé e a gente percebe no mundo espiritual a fé como uma moeda de troca. Ah, você creu? Beleza, agora você é justificado. Não existe essa troca no reino dos céus, no reino de Deus, no mundo espiritual, sem fé. Até Satanás exige que se tenha fé nele. Se você não acredita que Satanás vai fazer as coisas por você, a eles que creem nele, ele não faz. Ele destrói a vida da pessoa. Então, somente. Mas tem aqueles que fazem pacto com fé. E a gente sabe, Satanás dá também. Ele é quem está regendo nesse mundo, nesse exato momento. Deus tem o controle de todas as coisas, mas esse mundo jaz do maligno. Está escrito. Mas para nos aproximarmos diante de Deus, a gente precisa realmente ter uma fé, e essa fé é a moeda de troca no reino de Deus. Vamos abrir aí em Gênesis, no capítulo 6. Ou melhor, Gênesis não. Vamos abrir em Gálatas, no capítulo 3. Só para a gente passear um pouquinho pela Bíblia e explorar um pouco mais a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 3, no verso 6. Todo mundo já abriu aí? Um pouquinho depois aí de Romanos. Vamos ter o seguinte, Gálatas 3:6. Assim como Abraão creu em Deus, isso foi lhe creditado por justiça. Mais uma vez, Paulo defendendo isso e anunciando agora aos Gálatas. Vamos aí agora para Tiago, capítulo 2. Tiago, depois de Hebreus. Essa parte aqui é mais forte ainda. A confiança em Deus trouxe justiça para Abraão e agora, além da justiça, um outro benefício. Tiago 2, 23. E a escritura cumpriu-se, a qual diz: E Abraão creu em Deus, e foi isso lhe imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Não foi simplesmente um amigo de Deus, foi o amigo de Deus. O fato de a gente se entregar nessa confiança a Deus, sem sombra de dúvidas, traz resultados para a nossa vida. Não tem como Deus não olhar para aquele que crê nele de uma forma especial. Não há acepção de pessoas quanto ao
a oportunidade de elas terem acesso a Deus. Não há acepção de pessoas. Todas as pessoas têm o poder de se achegarem a Deus. Elas podem se achegar a Deus. Porém, contudo, todavia, entretanto, aquelas pessoas que não creem, que não se achegam a Deus, elas vão ser vistas de uma forma. Aquelas que se achegam a Deus, aquelas que manifestam a fé, não tem como, pessoal. Fé é moeda de troca. Não tem como. Tem que ter uma diferença na vida da pessoa. Ela vai ser vista com um pouco mais de carinho. Vou dizer necessariamente amor, porque eu creio que Deus ama o justo e o perverso de uma forma igual, mas um gostar diferente. Amor é uma coisa, tá? O gostar, o ter carinho, é outra coisa totalmente diferente. E eu creio realmente que Deus ele vai fazer essa distinção entre as pessoas que creem nele e as pessoas que não creem nele. E a gente vê aqui que Abraão foi chamado de o amigo de Deus. Por quê? Moeda de troca, fé. Agora, para que fique claro, vocês estão aí em Tiago, né? Pula aí um livro atrás e vai em Hebreus, capítulo 11. Para que fique claro o que significa fé, o que foi isso que Abraão usou como moeda de troca no reino espiritual. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 11, no verso 1. É um texto muito conhecido da maioria dos cristãos e vale a pena a gente trazer ele à memória agora. Segundo o próprio Espírito Santo, fé é isso aqui. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. King James, é uma forma de falar. Mas vamos lá para a Almeida, que de repente fica mais fácil, não mais fácil, mas uma linguagem que a gente já conhece mais, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Tanto numa versão como na outra, como na sua aí. O que a gente vai observar que fé é uma coisa, é algo que a gente manifesta em um nível que não é necessariamente físico, e que ele está em um nível completamente racional. Você decide crer, você decide acreditar naquilo que você não vê. Você decide confiar que algo que você espera vai se tornar realidade, vai se tornar palpável, vai se tornar visto aos olhos. Você que decide fazer essa escolha, tá? Você que decide. Então, é uma atitude racional, não é algo que vem do coração, vem do mais profundo da nossa alma. É uma atitude racional. Você decide crer, tá certo? Então, fé, vou ler aqui novamente na King James, é a substância das coisas pelas quais esperamos. A evidência das coisas não vistas. A gente não vê, mas a gente crê. Segundo Almeida, é o firme fundamento das coisas que se esperam. É aquilo que realmente nos estabiliza e faz a gente permanecer confiando que aquilo que esperamos vai acontecer. Ela é a prova das coisas que não se veem. A fé é a prova daquilo que não se vê. Quando aquilo se vir, vai ser a fé sendo manifestada. Vai ser a fé se tornando palpável, visível. Tá dando para entender? Bom, vamos lá. Voltando aí para Romanos, aí a gente vai ter o seguinte:
ainda falando de Abrão. Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. Isso é verdade. Se você trabalha, seja lá qual for a sua obra, seja lá qual for o seu trabalho, você é digna de receber a paga por isso, de receber um dado salário. Então, nesse momento, o seu trabalho gera um crédito para você, mas gera uma dívida para quem você está trabalhando. Estou trabalhando para o meu patrão. Bom, ele vai ter uma dívida com você. Ele está comprando a sua energia, comprando a sua capacidade, comprando a sua força braçal, comprando a sua capacidade intelectual, e ele vai ter um débito com isso, ele vai ter que pagar por isso. Bom, no reino espiritual, a proposta vai ser a mesma. Então, eu vou fazer boas obras e eu vou merecer uma paga por isso. O que Paulo está querendo dizer? Se a nossa justificação, se a nossa salvação é pelas obras, então anula lá o sacrifício do Senhor Jesus. Não precisou. Eu vou ser boazinha, eu vou ser uma praticante da lei, então eu vou alcançar a minha salvação. Pode tirar Jesus, não preciso dele mais não. Só que isso não é verdade. Isso não existe. Então, Paulo está mostrando que não existe esse homem perfeito. Ele vai continuar com aquela ideia que ele falou lá atrás. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Opa! Mais uma vez a ideia do crédito e da dívida. Só que agora o crédito não é por um labor, não é pelo trabalho, não é por um esforço físico, não é por um bom proceder. É por um esforço mental, onde você decidiu crer. E você, ainda que não faça todas aquelas obras da lei, ainda que você não pratique tudo que está escrito na palavra de Deus, você crê que Deus pode te salvar. Então, agora ele faz uma distinção entre os judeus e ele está apontando para os gentios. Bom, se os judeus praticam a boa obra, tudo bem, eles têm o direito de serem salvos, beleza. No entanto, direito de serem salvos no sentido, por favor, não confunda. Eles têm o direito de cobrar de Deus a contrapartida. Deus está endividado com eles. Mas isso não leva necessariamente à salvação, porque Deus vai querer uma perfeição. E a gente sabe que é impossível conseguir a perfeição dentro da lei de Deus. Mas vamos lá. No entanto, aquele que não trabalha segundo a lei, ele agora vai fazer esse contraponto. Acabou de falar dos judeus que vivem sob a lei. Agora ele vai falar dos gentios que não têm lei. Aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio. Quem é esse ímpio? O gentio, aos olhos dos judeus. A sua fé lhe é creditada, tem um crédito como justiça. Bom, tem uma paga, a moeda de troca no mundo espiritual, a fé. Então, a fé jamais ela vai se tornar inoperante, a não ser que você permita, a não ser que a sua fé seja inoperante. E isso é uma escolha sua, é uma escolha nossa. Mas no momento que você usa a sua fé, de fato você crê que Deus vai cumprir, você crê que aquilo que você não vê vai acontecer. No momento que você faz isso, você anuncia para Deus que você confia nele. Bom, se você confia nele,
Você acabou de receber de Deus agora esse cuidado especial, esse carinho especial, esse poder ser feito filho de Deus. Esse poder ser justificado para a sua salvação. Ele vai continuar. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita pecado. Feliz é o homem que alcança a graça de Deus. Feliz é o homem que alcança o favor de Deus. Feliz é o homem que alcança a justificação de Deus. Você só vai alcançar isso através da fé. Não é das obras. Não adianta você ser bonzinho se você de fato não crê em Deus. Falava com uma pessoa algum tempo atrás e ela dizia que não conseguia devolver o dízimo. Ela entendia a respeito do dízimo. Estou falando do dízimo, pessoal, não é para focar em vida financeira, não, por favor. Mas é só que dízimo é tão básico para o cristão. Você entender o que é o dízimo, você não conseguir devolver o dízimo, mostra uma extrema falta de fé. Porque Deus fala que aquela pessoa que devolve o dízimo, aquela pessoa que confia no que ela está fazendo, que ela tem fé o suficiente para tirar as primeiras partes, né, os primeiros 10% para entregar, para dedicar a Deus. Se ela tem fé para isso, bom, então seus celeiros vão ser fartos, vou abrir as janelas dos céus, derrama a bênção sem medida, sua família vai ser próspera, não vai te faltar fruto no ventre, blá, 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 blá. Deus vai fazer acontecer o que você, de repente, nunca imaginou que poderia acontecer na sua vida. De repente, você não imagina que você pudesse ser rica, milionária, próspera. Eu acho um termo até mais adequado. Próspera, que é onde não te falta nada e necessariamente não significa que você tenha preocupação de ficar gerenciando dinheiro. Mas ele vai apontar justamente para isso. Se você crer, você vai ter as benesses. Pô, você não consegue crer no dízimo? Como é que você vai alcançar o favor de Deus? Moeda de troca no mundo espiritual. Fé. Você não tem. Você não tem como negociar no reino de Deus. E, Lília, você está falando de uma forma muito fria, negociar. Bom, use um outro termo que seja mais palatável para o seu entendimento. Mas, para mim, é bem assim. É uma moeda de troca. Você entrega a fé para Deus, Deus se entrega para você. Simples assim. Essas palavras, elas são do Salmo 32, verso 1 e 2. Não vamos abrir lá, não. Mas o salmista, ele fala isso. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e os pecados são cobertos. Foi perdoado, foi coberto pelo quê? Perdoado por Deus, coberto pelo sangue de Cristo. Esses pecados foram apagados. Não, não é isso que está falando aqui. Diz que foram cobertos de uma forma tal que não é mais possível vê-lo. E todo o seu proceder depois da fé, a gente vai ver aqui, muda por causa da fé. Então, ainda no verso 6, o Paulo, ele fala assim, ó, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem. Então, ele usando mais um ícone dentro de Israel, Davi. Então, se a gente vai ter o pai Abraão, a gente vai ter o rei Davi. Para Israel, para os judeus, esses caras são os caras. E ele primeiro usa o exemplo de Abraão, para agora ele usar o exemplo de Davi, pessoas às quais os judeus têm enorme respeito. Ele vai fazer essas comparações. Então, agora ele está defendendo
né? Ele primeiro defendeu que Abraão foi justificado pela fé, não por obras, e agora ele vai dizer que até Davi entendia isso e defendia isso, né? Então, assim também Davi declara: bem-aventurado, feliz o homem a quem Deus credita a justiça sem as obras. E aí ele vai falar, né, vai citar esse texto de Salmos 32. Sem as obras. Significa que não tem obras? Não tem obra sem a fé. Não tem obra sem a fé. Depois que vem a fé, é que vem as obras segundo a fé. Vamos lá, um adiante aqui. Verso 9. Vem essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, circuncisão apontando para os judeus, porque circuncisão era um pacto que existia entre Deus e os judeus, não entre Deus e os gentios. Então, quando ele fala da circuncisão, ele está sendo bem claro, ele está falando para os judeus. E mostra que esse texto, nesse momento, se dirige realmente aos judeus que estão em Roma, que se converteram, mas que acham que são melhores que os gentios. Porque se ele estivesse se dirigindo aos gentios, ele não estaria falando desse jeito. Ah, a carta é para todo mundo, beleza, mas isso aqui é uma exortação, primeiramente, para aqueles que são judeus convertidos e que ainda ficavam com os seus hábitos judaizantes, que buscavam os hábitos ainda do judaísmo. Não era mais para isso acontecer. Enfim, vem essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? Ou vem também sobre aqueles que não praticam a lei? Vamos lembrar que o ato da circuncisão foi uma lei determinada por Deus. Então, isso acontece só com os circuncisos? Ou também acontece com os incircuncisos? Agora ele vai voltar para Abraão. Dizemos que a fé foi creditada a Abraão para justiça. Como foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Bom, depois de tanta cisão, o que significa necessariamente isso? Ele vai estar defendendo o seguinte, que quando Abraão creu, ele nem circuncidado era, mas isso já foi-lhe imputado como justiça. Então vamos dar uma passeadinha em Gênesis e abra aí, por favor, no capítulo 12, para a gente começar. Gênesis capítulo 12. Todo mundo já abriu? Creio que sim. Primeiro livro da Bíblia, não tem dificuldade, né? Aí ele vai falar aqui assim, ó. Gênesis 12, a partir do verso 1. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te dos teus pais, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Primeira coisa que a gente vai observar aqui. Abraão estava num ambiente idólatra, no mundo pagão, mas ainda assim Deus chamou ele. Já existia aqui, pessoal, a, as leis de Moisés, já existiam os 10 mandamentos. Aqui a gente já tinha a Torá escrita? Não. Mas, sem sombra de dúvidas, Deus viu algo em Abraão, uma resistência ao mundanismo. Poderia dizer assim.
Deus viu algo em Abraão que lhe chamou a atenção. Então, ele chama Abraão e pede, ou melhor, manda, porque Deus não pede, manda Abraão sair daquele lugar, do meio daquelas pessoas, para cumprir um propósito. O que Abraão faz? Crê. Ele era circuncidado? Não. Mas ele já tinha aqui uma promessa: farei de ti uma grande nação. Abraão já era casado? Sim. Tinha filhos? A gente sabe que não. A gente entende que o grande desejo de Abraão era ter uma geração, ter filhos. Sara era estéril. Eles não conseguiam ter filhos. Mas Deus fez uma promessa. Ele creu. Aqui começou a história de Abraão. E aí a gente vai fazer o seguinte. No capítulo 15, passa aí um pouquinho, vai para o capítulo 15. E a gente vai ver aqui no verso 6. A promessa foi renovada mais uma vez para Abraão. 3 capítulos já se passaram. Esses 3 capítulos são muitos anos. E a promessa foi renovada para Abraão. De lá para cá, sem sombra de dúvidas, ele creu. Porque senão, pessoal, ele não tinha saído do meio da sua parentela, de lá da sua terra. A gente sabe que Abraão já era rico. Ele já tinha uma vida legal. Para que ele ia sair de lá? Não, ele tinha um objetivo. Deus prometeu a ele uma descendência. Olha, eu creio nessa palavra, eu vou atrás desse Deus. Vou fazer o que ele está mandando. Passou-se um tempo. Deus vem e anima ele. Olha, eu tenho um pacto contigo, fiz uma aliança contigo. Vamos continuar. E aí ele vem e fala aqui, 15, 6. Ele creu no Senhor e ele lhe atribuiu isto por justiça. Existia aqui circuncisão? Não existia nem filho, quanto mais circuncisão, tá? Então, nesse momento, o que Paulo quer defender é justamente isso aqui. Ele creu sem necessidade de lei. Por que os gentios não podem crer também? Por que eles precisam da lei? Por que eles precisam ser judaizados para eles crerem em Jesus? Não há necessidade disso. Deixa os gentios vivendo a fé deles. Eles vão desenvolver uma fé segundo no Senhor Jesus. Os judeus podem continuar com suas práticas, não há problema nenhum, mas Jesus vai ser o primeiro? Pode continuar. Mas se vocês novamente vão retroceder e voltar apenas à lei, isso é uma perda de tempo. A gente está inutilizando, a gente está desprezando o sacrifício do Senhor Jesus. E ele vai continuar aqui. Avance mais 2 capítulos aí, vá para o 17. Aí no verso 17, ou capítulo 17, no verso 9, a gente vai ter o seguinte. E disse Deus a Abraão, portanto, tu guardarás o meu pacto, a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado. Quem é que está dizendo isso aqui? Foi invenção da cabeça de Abraão? Foi Moisés que falou? Moisés nem existe, né? Quem foi que deu essa direção? Foi Deus. É lei? É lei. É pacto? É pacto. É para ser cumprido? É para ser cumprido. Mas olha que ele está dando um pacto muito depois de Abraão já ter crido. Muito depois de Abraão já ter sido justificado pela sua fé. Ainda aí no capítulo 17, aí você vai para o verso 23, e a gente vai ver que, primeiramente, Deus fez a parte dele, propôs um pacto. Agora Abraão vai fazer a parte dele, obedecer a proposta. E aí a gente vem no verso 23, Gênesis 17, 23. E Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os que haviam nascido em sua casa, e todos os que haviam sido comprados com seu dinheiro,
e todos os homens entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. Deus acabou de dar a ele a lei e ele agora está obedecendo. E Abraão era da idade de 99 anos. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação aos 75 anos. Já se passaram aqui quanto tempo? 24 anos. A promessa ainda não havia sido cumprida, mas Abraão estava crendo. Quando o momento da promessa se cumprir se aproxima, agora Deus dá um pacto. Toda a sua geração vai ter que ser segundo você. Toda a sua geração vai ter que ter o coração circuncidado. A gente vai ver isso. E o sinal disso é que a carne de vocês também será circuncidada. O coração de Abraão já estava circuncidado, pessoal. Já havia fé nele. O que ele vai fazer aqui agora são rituais para que todas as nações, todos os povos vejam que há uma diferença entre os hebreus e os pagãos. Toda geração da carne de Abraão vai ter que se submeter, vai ter que ser uma geração que se submete à circuncisão do coração de Abraão. Vamos lembrar que a circuncisão ela tem o objetivo de ser geracional, tem que gerar filhos, tem que frutificar. Aí ele vai continuar. Abraão era da idade de 99 anos, quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio, e Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. No mesmo dia, foi circuncidado Abraão, seu filho Ismael, todos os homens de sua casa, nascidos na casa, comprados com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Pronto, Abraão aqui, ele já começou a gerar uma nação segundo a carne. Mas plantando neles uma semente no coração, segundo a obediência a Deus, segundo a sua fé nesse Deus. Ninguém obedece se não for movido por fé. E aí a gente vai para Gênesis capítulo 21, no verso 1. A gente vai ter aqui o seguinte: E o Senhor visitou a Sara, como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. Então, aqui começa a geração espiritual. O primeiro filho era segundo a carne. Esse segundo filho já é segundo o espírito. Mas a partir daqui, a gente vai ver o cumprimento da lei por causa da circuncisão no coração. Então, eu vou repetir. Sem fé, as obras não acontecem. Daqui em diante, através da fé, a gente vai entender que a gente pode fazer qualquer coisa de bom que antes não seríamos capazes de fazer. Que antes, de repente, a gente faria por força, por violência ao nosso próprio eu. Perdoar, fazer o bem sem olhar a quem, dar sua vida em propósito de alguém. Não, de repente, a gente não faria isso. Mas pela fé, a gente pode até repugnar nossa carne quando a gente toma essa decisão. Mas no espírito, a gente faz isso com a maior satisfação. É necessária a fé. Então, volta agora para Romanos, e aí a gente vai ver o seguinte. Só repetindo no 10. Como lhe foi imputada a justiça, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Então, a gente já viu que Abraão foi-lhe imputada a justiça através da fé, quando ele ainda era incircunciso.
Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, selo da justiça da fé, a marca da justiça que veio pela fé. Selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão. O que ele recebeu? Ele recebeu quando ele estava ainda na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada. Então, Abraão não é só o pai daqueles que têm a circuncisão, ele também é pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão. Então você creu e você é gentil, você se tornou filho de Abraão. Lembra quando os fariseus falam com Jesus, nós somos filhos de Abraão, e Jesus rebate, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, porque teria fé, mas vós sois filhos do diabo, porque rejeitaram Jesus. Tá dando para entender aí, pessoal? Tranquilo? Sem fé, impossível agradar a Deus. Sem fé, não há moeda de troca no reino espiritual. E Abraão, o ícone dos judeus, ícone dos judeus, ele creu antes mesmo de existir a lei. Não dá para dizer que ele era gentio, porque ele já fazia parte da linhagem escolhida por Deus. Mas ele era alguém que ainda não tinha uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Ele ainda não tinha o Espírito Santo. Eu quero que vocês vão aí agora para. Deixa eu ver se é aqui que a gente vê isso rapidinho. É no capítulo seguinte, no verso 5. Não, deixa, isso é para daqui a pouquinho. Segura aí, segura aí. Vamos para aqui vamos continuar aqui no capítulo, no verso 11, tá certo? Verso 12. E eles é também, e ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também que andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Em outras palavras, Abraão é pai daqueles que creram, daqueles que desenvolveram a mesma fé que Abraão desenvolveu antes que ele recebesse o pacto, antes que ele recebesse a lei. Ele já tinha o seu coração circuncidado. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. A promessa de que eles seriam herdeiros da terra foi porque eles manifestaram a fé deles. Então, pessoal, qualquer ser humano é dotado de fé. Poderíamos dizer que tem gente que tem uma fé fraca, uma fé forte, mas porque a pessoa escolhe ser assim. Deus dotou de fé. Da mesma forma como o nosso corpo, para ficar musculoso, precisa ser exercitado. Se você não exercita, seu corpo não cria uma musculatura forte, não cresce essa musculatura. Você tem que malhar para isso. Da mesma forma, a sua fé, para ela crescer, para ela desenvolver, para ela tomar corpo, ela precisa ser trabalhada. Você pode começar com a fé de crer em Jesus.
E depois você evoluir com a fé de que você pode ser curada dessa enfermidade. E então evoluir para uma fé de que você pode ter uma vida sentimental abençoada. E evoluir para uma fé que pode fazer você próspera. Eu estou falando de mim. Foi assim que começou comigo. Eu tinha uma doença incurável, eu tinha um problema na minha família, tinha um problema na minha vida sentimental, eu tinha um problema na minha vida financeira, e aos poucos a minha fé foi desenvolvendo e eu acreditava que todos esses problemas eram capazes de ser resolvidos. Quando eu entrei na igreja, eu não acreditava que eu podia ser curada da enfermidade que eu tinha. O médico já tinha falado, isso não tem cura, doença autoimune não tem cura. O médico falou, eu criei. O pastor chegou para mim e falou, não, você pode sim. Abriu lá Isaías 53 e, opa, eu criei. Então, já tive já abortei aquela esperança que eu tinha na palavra do médico, que era a esperança de que eu não ia ser curado. E eu assumi a esperança da palavra de Deus, que dizia que eu podia ser curada, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu amadureci para aquela fé. Então agora eu posso ser curado. Dá para entender? Depois disso, eu simplesmente não acreditava, tinha complexo de inferioridade, baixa autoestima, não acreditava que alguém pudesse gostar de mim e me amar, que um homem viesse a se interessar por mim e querer casar comigo. Tanto que eu não tinha menor desejo de casar. Eu sabia que aquilo não ia dar certo. Até que foi despertada a fé em mim. Não, pô, casamento é coisa de Deus. Claro que tem que dar certo. Claro que eu posso viver essa experiência. Ter uma família abençoada. Dentro da minha casa era briga, era contenda, era uma confusão danada, divórcio, separação. E eu criei que a minha casa poderia ser diferente. Minha família cresceu sempre na pendenga, era sempre no limite. Quando não estava no limite, estava no negativo. Então a gente nunca teve uma vida abundante, abastada. Quando a gente apresentava, a gente possuía grandes coisas, o banco já estava endividado, né? Estava no vermelho. O nome estava no Serasa, no SPC. Eu criei que eu não precisava viver essa mesma história. Eu podia pagar minhas contas em dias, eu podia trabalhar honestamente e conseguir proventos para que eu pudesse crescer sem precisar ficar endividada. Foi uma questão de fé. Então, enfim, a sua fé, ela pode trazer para você os benefícios que você crê. Se você não crê, ela não vai ser operante, mas todo ser humano é dotado de fé. Em primeiro momento, a primeira fé que eu creio que a gente tem que ter é a fé de ter a nossa alma salva. É a fé de que Jesus morreu por nós. É a fé de que Deus perdoa nossos pecados e encobertou os nossos pecados com o sangue de Cristo. Essa é a primeira fé, a fé salvífica. O resto é fortalecimento da fé, engrandecimento da fé. Tá bom? Então, verso 13. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, pela fé, nós vamos possuir esse mundo. Agora não, agora jaz do maligno, mas a gente vai possuir essa terra. Vamos possuir um lugar no céu. Não está escrito assim? Jesus foi preparar lugar para nós? Vamos possuir um lugar no céu. Mantenha essa fé viva. Não duvida disso, não. Isso é verdade. A gente vai conquistar tudo isso. Por quê? Que a gente merece? Não. Que a gente pratica boas obras? Que a gente vai lá fazer o uni social? Levar o cuscuz, a sopa pro morador de rua? É porque a gente crê. E foi o que Davi falou. Bem-aventurado o que crê que Deus é capaz de perdoar seus pecados. Sem obras. Verso 14. Pois
Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então ele vai falar: bom, se não interessa a fé, se o que interessa são as obras, se o que interessa é a lei, se o que interessa é o cumprimento da lei, bom, então não faz sentido a promessa de salvação. Não faz nem sentido a promessa que foi dada a Abraão. Porque a promessa que foi dada a Abraão só foi tomada posse, Abraão só tomou posse dela porque ele creu, porque teve fé, porque ele confiou. Ele não viu, mas Deus falou. E ele confiou que Deus ia cumprir, ele ia ser pai de uma grande nação. E a maior nação, pessoal, não é aquela que foi gerada da carne, é aquela que foi gerada da circuncisão do coração de Abraão, aquela que foi gerada pela fé. Nós somos hoje filhos de Abraão. Por quê? Porque a gente crê no mesmo Deus que Abraão criou. A gente crê nas mesmas promessas que Abraão criou. Porque a lei opera a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Então, ele vai querer dizer o seguinte: se você ficar preso à lei e você não cumpri-la, você só vai atrair a ira de Deus. Você só vai estar somando para a sua vida motivos para que Deus fique muito zangado com você, porque ele te deu uma lei, ele te deu uma ordenança e você não cumpriu. Se você não acredita que Deus pode te perdoar por você não ter conseguido cumprir um ou outro mandamento, você está acabado. Você está ferrado, lascado no português bem dizido. Você está lascado. Mas se você crê que Deus é capaz de encobrir os seus pecados, então tá, mas isso é fé. Só que se você crê que a lei é quem vai fazer isso, então você está invalidando a promessa. E se tem uma coisa que não vai voltar atrás, é a promessa de Deus. Não vai voltar atrás. Você que vai ficar para trás. Bom, a gente não, né? Paulo está falando com os judeus daquela época. Então vamos lá. Voltando aqui ao texto, verso 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é da lei, a que é da carne, a que é da circuncisão, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Os circuncisos são filhos de Abraão, segundo a carne. Os incircuncisos na carne, mas circuncisos de coração são filhos de Abraão pela fé. Todos nós somos filhos de Abraão, os que creem. E no caso deles ali, os judeus. Mas vamos continuar. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Te constituí pai de muitas nações diante de mim. Deus esse que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como já se fossem. Meu Deus do céu, quem são os mortos? Os gentios. E Deus chama à vida os que não são, para serem, ainda que não sejam, o próprio Deus manifestando sua fé. A saber, Deus que vivifica os mortos, leia-se gentios, leia-se incrédulos, porque tinha judeus incrédulos, e chama à existência as coisas que não são. Isso é fé. Chama à existência para si filhos que ainda não são.
como se já fossem. Como se já fossem. Deus manifesta a fé dele. E sem sombra de dúvidas, se Deus colocou essa promessa nos lombos de Abraão, no coração de Abraão, era para que isso se tornasse frutificação. Sem sombra de dúvidas. Deus ia gerar para si filhos, especialmente da fé. O qual, sem esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito assim, será a tua descendência, assim será a tua descendência. Abraão, ele cria que ele não ia ter filhos. A mulher era velha, ele já tinha 75 anos quando recebeu a promessa. A crença que existia nele até então era de que ele não teria filhos. Era essa a esperança. Aí ele recebe o chamado de Deus e uma promessa. Mudou a esperança, ele lutou contra a esperança. Saiu aquela primeira esperança, que era de morte, e entrou agora a esperança, segundo a palavra de Deus, segundo a fé. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Ele creu, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. É muito interessante, povo lindo, que Abraão teve dois filhos. Um que era da escrava, o outro da promessa. Vamos considerar o filho da promessa, que é o filho da promessa que Deus considera. Depois desse filho da promessa, Abraão teve outros filhos, mas a linhagem vem do filho da promessa. Os outros filhos seriam filhos da circuncisão. Mas Isaac, ele era o filho não só da circuncisão, mas também da fé, da circuncisão do coração. Aos 100 anos de idade, esse cabra só tem um filho, Isaac. Ele com 40 anos de idade é que ele vai casar. Com 40 anos de idade, Isaac casa, então Abraão já tem 140 anos, ok? Olha a descendência de Abraão. Até então, ele recebeu a promessa, só tem um filho. Isaac casa com uma mulher estéril. Ele passa 20 anos orando para que essa mulher venha ter filhos. Isaac vai parir com 60 anos. Isaac parir, forma de falar. Isaac vai ter filhos com 60 anos. Abraão, com 160 anos, vai ter o próprio filho e 2 netos. Só depois que Sara morre que ele vai se casar com outra mulher, né, e vai ter outros filhos. Mas com 160 anos, olha a grande geração que Abraão tem. Mas nada começa grande, tudo começa pequeno. Tudo começa pelo começo. Mas ele creu que ele ia ser uma grande nação. Os olhos dele viram isso? Não naquele momento. Mas hoje, quando a gente morre, quando o fiel morre, vai para onde? Para o seio de Abraão. Por quê? Porque se tornou filho de Abraão. Vai para o seio de Abraão. Depois, vai para o céu, vai para o inferno, isso vai ser decidido. Vamos lá. Ou melhor, vai ser decidido não. Quem vai para o inferno, vai para o inferno. Quem vai para o seio de Abraão, vai ressuscitar, enfim. Ah, sem enfraquecer na fé, então a fé pode enfraquecer. Vê que a fé, ela é modulada de acordo com a sua decisão. Você decide crer, sua fé vai permanecer em alta. Você decide duvidar, sua fé vai naufragar. Então a fé, ela não é constante. Ela pode ter seus altos e baixos, mas a prática da fé vai te levar a sempre manter nos altos. Especialmente a gente, pessoal. Abraão não tinha a Bíblia.
Abraão ouviu uma voz, muito forte, poderoso, a gente ouvir a voz de Deus. Poderoso. Abraão conversou com anjos. Ele conversou com o próprio Deus, na forma de anjo. Mas ele não teve o que a gente tem. Ele não teve o que a gente tem. A gente tem muito mais do que o que Abraão teve. Então, Abraão tinha o direito de desanimar na fé? Aparentemente, sim. Porque ele não tinha tantos motivos para crer. Só uma voz. A gente tem a voz, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a voz interior, a gente tem a palavra, a gente tem os testemunhos, a gente tem o sacrifício de Jesus, a gente tem um bando de coisas. Então, a gente não deveria permitir que a nossa fé viesse a fraquejar. Mas, enfim, ele vai falar aqui que, sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade, pois já era de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor, na sua versão pode estar escrita aí morte, do ventre de Sara. Abraão não atentou para isso. Ele creu. Não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A gente vê em Gênesis uma passagem que fala que Deus anima Abraão. Bom, se Deus animou Abraão, foi porque Deus, ou melhor, Abraão desanimou. Se eu não me engano, isso está escrito apenas uma vez. Não tenho certeza agora, pessoal, mas pelo menos uma vez está lá escrito que Deus anima Abraão. Mas foi só uma vez. O resto do momento, a gente vai perceber que Abraão estava crendo. Por isso que ele é tido como uma referência de fé. Por isso ele é o pai da fé. Foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Então, não foi simplesmente ouvir a voz, foi crer que o dono daquela voz seria capaz de cumprir tudo que ele havia prometido. Pelo que isso lhe foi creditado para a justiça, imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então, o que está escrito, Paulo, ele já tinha o Antigo Testamento. Então, para Paulo, isso estava escrito. Para Abraão não tinha nada escrito, mas para Paulo já tinha algo escrito. Para os judeus já tinha a Torá, já tinha os profetas, já tinha o Antigo Testamento. E aí ele fala: o que está escrito não foi só apenas para um relato histórico a respeito de Abraão. Não, foi escrito para nos inspirar a fé que o pai Abraão desenvolveu. Mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado a fé, ou melhor, a justiça. A nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou. Então, se você crê que Jesus ressuscitou, sua fé tem que se manter daí para cima. Esse é o bojo da nossa salvação hoje. Crer que Jesus ressuscitou. O fato de Jesus morrer aponta para a nossa salvação? Não. Ele só morreu. Mas o fato dele ressuscitar aponta para a vitória sobre a morte. Então mostra que nós também vamos ser ressuscitados.
senão a gente só ia morrer. E só isso. Mas com a ressurreição de Cristo, fica implícito de que todos nós que cremos nele seremos também ressuscitados. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação, para a nossa salvação eterna, para a continuidade da nossa existência, não mais nesse corpo, em um outro corpo, mas com a mesma alma e vivendo para todo sempre ao lado do Senhor Jesus, ao lado do próprio Deus. Glorioso, magnífico, maravilhoso. E é isso aí que a gente tem para hoje, pessoal. O que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, na hora eu pedi ali para parar, é no verso 18, que ele fala assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Em Romanos 5, verso 5, pode dar uma puladinha aí, a gente vai ver aqui o seguinte: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Abraão não tinha o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo. Tá vendo que eu estou falando que a gente tem algo a mais? A nossa fé não, a gente não, em princípio a gente não tem o direito de deixar a nossa fé enfraquecer, porque a gente ainda tem o Espírito Santo. Ah, Lília, eu não sou selada com o Espírito Santo, beleza, mas se você fala glória a Deus, você fala pelo Espírito. O Espírito Santo, de alguma forma, já está trabalhando na sua vida. O Espírito Santo já está dentro de você. Você não tem os sinais de poder. Você não tem o selo. Mas o Espírito Santo é quem te trouxe aqui para estar meditando na palavra de Deus agora. O Espírito Santo está na sua vida. E ele quem vai plantar, ou melhor, regar essa esperança no seu coração. Assim como houve a esperança dentro do coração de Abraão e ele lutou contra a esperança, a gente tem a esperança que é regada pelo próprio Espírito Santo. Isso é algo muito mais forte, tá? Bom, enfim, gostaria de ouvir vocês aí. De repente teve alguma inspiração que eu não consegui ter e que vocês agora vão compartilhar conosco. Quem começa aí, fala aí. Fala, pessoal. Fala que nem o pastor. Fala, pessoal. Fala, Maiana. Fala. É, as pessoas se baseiam muito no que faz, né? Porque eu fiz, porque eu deixei de acontecer, e Tiago fala, né? Das obras e da fé. Só que tem pessoas que ela perdeu o selo do Espírito Santo, mas ela continua falando em língua. Em línguas ela continua fazendo as obras e não é garantia. Tem uns que dizem, o importante é o ser, é mais importante que o fazer. O mais importante é você crer em Deus e continuar obedecendo, porque Abraão ele não realizou nenhum milagre. Davi, eu não me lembro também dele ter realizado nenhum milagre. Só que Abraão foi chamado amigo de Deus e Davi foi considerado como a menina dos olhos de Deus. Um coração segundo o coração de Deus. Eles ouviam a voz de Deus e obedeciam. Então, eles erravam, todos eles, todos os dois cometeram erros, todos os patriarcas na fé erraram Moisés. Ele não circuncidou o filho, e tanto que Deus quis matar o povo lá quando eles estavam indo, não sei para onde. Mas eles obedeciam, eles se arrependiam. E a pessoa, ela tem a mania de querer entrar na seara do outro. Porque, como eu sempre bati na tecla, Pedro ficou para os judeus, Paulo ficou para os gentios. Paulo não tinha que se meter no trabalho de Pedro e nem Pedro no trabalho de Paulo, porque foram chamados segundo o propósito de Deus e eram propósitos diferentes. Eu não fui chamada para fazer o que a senhora faz.
O que a senhora faz vai somar no meu trabalho e o meu no da senhora e no das outras e vice-versa. Só que se a senhora está orientando, eu mesmo eu faço isso. Se tem uma pessoa orientando outra, eu não me envolvo, porque eu vou confundir a outra pessoa. E Deus ele vai mostrar o que ele quer de cada um e ele vai usar cada um no seu tempo. No, na sexta-feira, duas pessoas lá manifestaram. E eu nunca tinha visto isso. Olha que eu já ouvi casos cabeludos, já assisti o Exorcista. Mas a senhora, ela era assim, ela é forte, e tava o pastor com a mão na cabeça dela, uma obreira de um lado, outra obreira do outro. E ela sentada, com as pernas esticadas, e o demônio ia levando ela assim para frente. Aí vem eu, Deus fala. A primeira pessoa que manifestou, é, eu senti a necessidade de ir até ela. Só que aí o pastor falou bem assim: você vai ter o seu momento de você e Deus. Eu falei: eu não posso agora. Ninguém ia se meter ali enquanto a pessoa estava, a pessoa e Deus. Aí ficou direto: vai lá, vai lá. Na hora que eu vou me virando para ir, o pastor chama uma obreira, porque a pessoa manifestou sem precisar de oração, sem nada. Aí a obreira que estava mais perto foi. Eu poderia sair de lá e dizer: não, eu não vou. Mas ainda bem que eu estou aprendendo, eu estou indo, eu escuto a voz de Deus e eu já estou procurando obedecer antes que ele me pegue na curva. Aí tá essa senhora com esses dois já no final, e ela sentada assim, e o demônio ia empurrando para frente. Eu falei: eu fiquei, eu olhei, parei e fiquei assim, hã? Gente, a mulher vai entrar debaixo da cadeira, é isso? Eu pensei que fosse um específico, né? Só que ela não tava de bruça e nem tava se rastejando. Aí tá lá os três, um na ponta, outro do lado, outro do outro. Eu falei: gente, o povo não tá vendo que a mulher vai entrar debaixo da cadeira. Eu fui lá e fiquei na frente dos pés dela. Falei: eu quero ver agora. Eu lá, para não ser arrastada a mulher para debaixo da cadeira, com meu pé direito e meu pé esquerdo inchado, porque eu torci um na quarta e um na quinta, justamente porque eu disse que ia para a igreja sexta-feira. Eu falei: dê no que dê, meio-dia eu vou para a reunião. Fui toda acabada. A cabeça chega, estava vendo tudo, as estrelinhas. Foi a minha oferta daquele dia. Eu, eu realizei algum feito naquele dia? Eu fiz alguma coisa milagrosa? Não, porque também tem coisa que não depende só de mim. Deus postergou essa bênção de Abraão, porque ele não podia dar um filho a Abraão naquela época, não, para ver até onde ia. Abraão era fiel a Sara, que ele poderia até ter outra mulher, porque não tinha filhos, mas ele se manteve fiel a uma mulher estéril. E se ele se manteve fiel a uma mulher que não poderia dar o que ele mais queria na vida, ele não ia ser fiel a Deus. Você obedece. Gente, tá travado. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Se eu sou capaz de ser fiel a um homem que não pode me fazer, que não pode me dar o que eu mais quero, porque eu não vou ser fiel a Deus. Você sair, largar toda uma vida em prol desse Deus. E às vezes a pessoa diz: "Ah, porque o outro é abençoado". O outro é abençoado porque Deus vê nele o que ele não vê em você, e ele faz o que você não faz. Você não precisa mostrar para as pessoas, você tem que mostrar para Deus. Às vezes eu fico ouvindo umas gracinhas aqui porque a minha família não serve a Deus. Ah, só você que está nessa, porque eu tenho certeza que nem que seja no último dia de vida deles, Deus vai alcançar. E eu já vejo algumas coisas. Alguém pedir para orar, mana, bota lá meu nome e o nome das minhas filhas. Eu não aguento, eu olho assim. Mas na hora do aperto, eles vão saber, vão saber recorrer não a mim, mas recorrer a esse Deus. Porque toda vez que a gente dá um exemplo, ah, porque aconteceu isso na minha vida, não, porque Deus teve misericórdia de mim. Eu não preciso realizar grandes feitos, mas que o nome de Deus seja glorificado em tudo que eu fizer. É dar o melhor nas pequenas coisas, porque às vezes a gente vê o diabo, ele era o sinete da perfeição. E as pessoas hoje se focam muito nisso. Ah, eu sou de Deus porque eu fiz e aconteci. É, mas o diabo, como a senhora falou, o diabo também dá, o diabo também opera sinais e maravilhas. O, o, o objetivo principal é você não só crer, não só ter essa fé para realizar essas grandes obras. Se eu parar é porque tem um barulho aqui, viu? Mas você
levar esse Deus, que foi o que Abraão fez. Abraão, ele conseguiu mudar meio que um decreto de Deus, quase isso, porque Deus ia destruir uma cidade com todo mundo dentro. Mas ele foi lá e conseguiu convencer a Deus. Gente, é quase pelo cansaço. Mas se tiver 40, se tiver 30, e Deus foi ouvindo, por quê? Por causa da intimidade. As pessoas acham que o que ela fez para chegar até Deus, o que ela fez para conquistar as coisas, é o que todo mundo tem que fazer, e não é. Não é que todos os caminhos levam a Deus, mas só que a forma das pessoas chegarem até Deus, as formas de Deus realizar na vida das pessoas são diferentes. Do contrário, seria tudo robozinho. Todo mundo iria fazer a mesma coisa e vai dar certo. E nem tudo que funciona para um, funciona para outro. Paulo queria cobrar o trabalho de Pedro igual o dele, Pedro o dele, e quem sai sofrendo no meio de tudo isso era aquele povo, porque ficava confuso, não sabia quem ouvir, não sabia a quem obedecer, e depois o próprio Paulo fala que tem pessoas que para despertar a fé vai precisar de alguma coisa. Teve os que despertou a fé com o avental, teve os que era curado com a sombra, e tem os que só ouve. Abraão só ouviu, até porque ele não tinha referência nenhuma, mas ele ouviu e ele obedeceu. Então, Deus ele não vai cobrar nada da gente que a gente não possa fazer. Deus ele não vai dar um cargo que a gente, uma carga que a gente não vai suportar. Todo mundo aqui ainda tem seu espinho na carne, todo mundo aqui ainda tem alguma coisa que não realizou. E às vezes o diabo fala, desiste, não vai acontecer, não vai fazer, ou não vai se realizar. E você vai ser envergonhada, você está com esse Deus, você está passando sua vergonha, mas não. No momento certo, Deus vai fazer, e vai fazer bem feito para calar a boca de todo mundo. E eu creio que a maior das obras é se manter firme até o último momento, porque Paulo, ele foi esse exemplo. Ele foi lá, ele foi ser executado, mas ele continuou crendo em Deus. O Senhor Jesus, ele foi sacrificado e morreu pedindo misericórdia. Estevão, do mesmo jeito. Então, eu acho que é isso que a gente tem que guardar para nós. Perfeito. Fala aí, dona Cida. Será que tá me ouvindo? Ah, perfeito, manda ver. É. Tudo é. Peraí, deixa eu ver. Não gosto de falar. Você está ninguém me vendo, não. Tudo é pela fé, né? A fé é a certeza de tudo. É por isso que nós estamos aqui acreditando que Deus vai nos salvar. É o quê? É fé, né? Então, a nossa circuncisão, como aqui no fala, né, dos judeus, é a nossa aliança com Deus. Hoje, a nossa circuncisão é a nossa fé, a nossa aliança, né, em Deus. A gente não é judeus para fazer circuncisão, porque só faz circuncisão quem é o primogênito, né? Como eu entendi, Todos os é o homens. primeiro filho, né? Todos Todos os os homens, homens. primeiro, né? Não, Todos os todos. homens, Todos os homens. todos os judeus, né? Então, a nossa circuncisão é a nossa aliança que a gente faz com Deus. Então, a gente não merece nada, né? E por a gente não merecer nada, é pela fé, né, que é manifestado o nosso merecimento. É pela fé. Se a gente achar que a gente merece nada, merece alguma coisa, estamos enganados, né? Então, tudo é pela fé. Eu vou ser salva pela minha fé e pela minha obediência também, né? Porque não adianta ter fé e não obedecer, que não vai dar certo. Mas a fé, né? A certeza que um dia estaremos com Deus. A fé é tudo, né? Porque é pela fé que a gente obedece a alguém que a gente nunca viu, que é Deus. Isso aí ficou para mim. Boa, dona Cida, boa. Abra aí, povo lindo, Lucas 19. É... Fala, Milene. Tem sido muito bom esses capítulos de Romanos. É quase que uma aula para a gente, um mestrado, um doutorado na fé, né? Tem sido
muito revelador, crescendo muito espiritualmente, abrindo muito entendimento e pegar Abraão como exemplo e, e arrumar, colocar em ordem como a gente tem que ver as coisas, não é a obra, você tem que começar pela fé, é o que vai te realmente te justificar. E a gente tende realmente às vezes, se não vigiar, a colocar o que a gente faz como justificativa para alguma coisa, para uma bênção na nossa vida, para uma transformação, para alcançar alguma coisa. Ah, eu estou te servindo, Senhor, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, porque está acontecendo essa coisa ruim comigo, eu tô pecando em alguma coisa. Não, coisas ruins acontecem, faz parte da vida, para bons e para maus, servindo a Deus ou não servindo. Mas olha como você está quando a coisa ruim acontece, né? Quando o dia mal chega, né? Você está fortalecido, você sabe obedecer, você tem confiança, você tem fé, ou seja, a sua fé vai te sustentar no dia mal. E quando você não está em obediência, você não vai ter nada, né? Você vai estar desamparado, digamos assim. E pegar Abraão, como a senhora falou, como a Maiana falou, ele não fez grandes feitos, mas é o pai da fé, obedeceu, foi o que permaneceu, foi o que se manteve fiel a uma mulher que não dava filho para ele. Então, tudo isso torna ele diferente para ver a importância realmente de a gente manter a nossa fé e obedecer. Muito mais olhando para isso, para dentro de nós, que a obra ela é consequência do que está dentro de nós. Quando você for ver, você está fazendo coisas que você, poxa, que até você vai se surpreender com o que você está fazendo, porque vai se tornar natural em você a partir da fé que você tem. Então, você vai começar a fazer coisas. Então, a preocupação muito com a obra tira o nosso foco na fé. E ontem, quando a senhora falou da justiça de Deus, a salvação, e realmente, isso ficou muito na minha mente. E a gente começa a já entender esse plano, né, de Deus desde o início da salvação e quanto requer da gente o amadurecimento, de a gente continuar aprendendo e aprofundando mais na palavra de Deus, porque sempre a gente pode achar, tenho 10 anos, de convertido, eu tenho não sei quantos anos de batizada com o Espírito Santo, mas a palavra de Deus, o próprio Deus, ele é infinito, ele é extraordinário, então a gente sempre está absorvendo coisas, alimentos, digamos assim, que a gente não tinha nem apreciado, e que nos dá um fortalecimento espiritual muito grande, fortalece muito a nossa alma. Perfeito. Lucas 19, verso 9, essa questão aí de fé e obras. Fala, Maiana. Não, termina, depois eu falo. Aí a gente vai ter aqui o seguinte, esse é o momento em que Jesus vai à casa de Zaqueu e Zaqueu se arrepende. Então, verso 8, vamos no verso 8. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor, Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E quando ele fala que este também é o filho de Abraão, você vai perceber que algo revela isso. Algo revela a fé que agora nasceu em Zaqueu, que são justamente as obras. São as obras salvíficas? Não. São as obras capazes de salvar? Não. Mas não tem como você ter a fé e você não manifestar as obras. Aquilo que está na lei, que a gente de repente não conseguiria praticar, não conseguiria fazer, aquilo ali consternava a nossa carne, entendeu? Nos deixava incomodados. Sob a revelação do Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo, foi o que aconteceu com Abraão, foi o que aconteceu com Zaqueu, ainda que não tivesse acontecido o derramamento do Espírito Santo, mas sim, o Espírito Santo já agiu na vida do Abraão, agiu aqui na vida do Zaqueu. A fé foi manifesta na vida deles, e o que a gente vai perceber aqui agora são as obras.
Qual foi a obra de Zaqueu? Se arrependeu de ter roubado em algum momento e decidiu que ele tinha demais. Ele podia repartir isso com outras pessoas menos favorecidas, que ele aqui chama de pobres. Então, a fé veio acompanhada das obras. Vai ter obra, pessoal? Claro que vai ter obra. Tem que ter obra. Fé sem obras, Tiago já falou, é morta. Tem que ter obra. Tem que ter. Mas é por força, de forma alguma. Vai fluir. É natural. Seu coração está circuncidado. Sua alma recebe agora um novo alimento, uma nova direção. Dentro de você, o seu espírito é uma coisa, alma é outra. Seu espírito foi purificado, foi limpo, avivado. Ele vai impelir você a novas práticas. E essas práticas nunca são práticas ruins. Lília, mas eu ainda peco. É aquela ideia. Você não vive mais em pecado. Nenhuma de nós aqui vive mais em pecado. Todas nós estamos crescendo, amadurecendo. Todo mundo aqui hoje é melhor do que ontem. Todas aqui, todas. E glória a Deus por isso. É o agir do Espírito Santo, transformou nossa mente e a gente pratica agora segundo o Espírito Santo, segundo a nossa fé. Mas as obras, elas existem, tá? Então, não acho que elas devem ser desmerecidas, mas também não fica preocupada que não vai ser uma coisa exaustiva. Por mais que te canse, vai ser uma coisa prazerosa. O corpo pode cansar, mas o seu espírito, o seu interior, ele vai se renovar. A sua alma vai estar saciada, vai ser uma coisa boa. E é sempre assim. Se for um peso para você, ou aquela obra não era de Deus, não era do Espírito, ou você não está no Espírito. Aí a gente tem que ponderar. Realmente a fé que tem dentro de você é fé? A luz que tem dentro de você é luz ou são trevas? Então, é algo que você é que vai conseguir discernir. O próprio Espírito vai revelar isso para você, vai revelar isso para a gente. Entende? Enfim, fala, Maiana. É que a película do meu celular tá saltando. Só o pai. É, a pessoa foca muito o fé nas obras físicas e nem toda obra é a física. A gente não tem fé por causa das obras, a gente tem obras por causa da fé. Essa mudança de Zaqueu fez ele cumprir a lei inconscientemente, porque tinha uma lei que dizia que quando você defraudasse o outro, você ia pagar 4 vezes mais, que foi o que o profeta, não vou dizer Natan, se eu não errei, falou para Davi. Pela cordeirinha, você vai pagar 4 vezes mais. E ele pagou. Ele pagou com a morte dos outros 4 filhos dele. Zaqueu se converteu, eu vou lá e vou dar 4 vezes mais. Então, a obra da fé começou a surgir dentro do interior dele. Eu estou trabalhando com uma pessoa ainda não teve resultados. Só que nenhum desses trabalhos a gente chegou em uma pessoa que o Espírito Santo nos usou para ir falar da palavra. Essa pessoa precisava ouvir de fé, precisava ouvir de salvação. Não sei qual foi o problema a fundo, porque como ele era um homem, não fui eu que fui. E na época estava assim, esse trabalho não aconteceu ainda não teve resultado, mas a gente tem os meios, a gente está trabalhando, a gente tem fé que vai acontecer. E às vezes fica, poxa Deus, por que que não aconteceu ainda se a gente está com todos os meios, a gente está fazendo tudo certo, propósito, oração e tudo mais para acontecer, porque ainda não é o meu tempo. E nesse meio tempo, ele vai usando a gente no meio do caminho. Aí alguém vai dizer, ah, mas você está pregando uma coisa que não aconteceu na sua vida, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E quando acontecer, eu sempre falo para as pessoas, Deus, ele é especialista em nos surpreender. Ele não vai fazer do jeito que eu quero, ele vai fazer do jeito dele. E aí eu falei, poxa, se eu não tivesse chegado até esse cara e a outra pessoa tivesse chegado até ele
ele poderia morrer sem a oportunidade da salvação. Ninguém vai morrer sem ouvir a palavra de Deus, mas ele teve uma chance a mais. Então, até nisso a gente vê, né? Porque foi uma obra da fé, porque a gente sempre quer isso, que o nosso trabalho, as nossas obras sejam revestidas em almas. A cura de uma doença é importante, mas é uma cura que nem todo mundo vai saber. Quem olhar para a senhora não vai dizer que a senhora teve uma doença. Quem olhar para mim não vai saber do meu passado. Mas quando eu abrir a minha boca para falar do que Deus fez, da obra que Deus fez na minha vida, a pessoa já vai parar para pensar, não, se esse Deus fez isso na sua vida, ele vai fazer na minha. Zaqueu, ele foi lá, ele procurou subir no mais alto, ele se deu. Ele tinha um problema, que ele era pequeno, mas ele foi lá e subiu no alto. Quantas pessoas estavam lá naquele lugar querendo ver Jesus? Na verdade, Zaqueu, ele nem queria nada de Jesus, ele só queria ver Jesus. Ele subiu naquela árvore só para ver Jesus. E ele conseguiu chamar a atenção de Jesus, tanto que ele não pediu, vá lá na minha casa. Me convém ficar na sua casa. Então, é a gente que tem que se colocar à disposição, porque a obra é de Deus. E nós somos esses trabalhadores. E quanto mais a gente se dá para Deus, mais Deus vai se dar para a gente. Deus vai falar, Deus vai orientar, Deus vai corrigir, porque nem sempre ele vai só falar para só agradar, ele também vai corrigir. E a gente vai ver os frutos desse nosso trabalho com as obras de Deus, ou com as almas, vendo a obra de Deus crescer, vendo o reino de Deus crescer, que são os frutos que não vão florescer, porque é isso que a gente é, né, trabalhador, é isso que ele fala. Roga o Pai que mande mais trabalhador. Mas você tem que ser o exemplo para esse trabalhador, porque a obra não tem que ser feita de qualquer jeito, você não tem que fazer aquilo só para te engrandecer. E ainda que você esteja se esforçando, vai acontecer uma hora ou outra. Você está com sua vida na mão de Deus, e o Espírito Santo, ele vai se dar à medida que você for avançando, porque ele está sujeito a gente. Então, não tem outra explicação. E foi isso que, na época, quando aconteceu isso, eu falei, poxa Deus, não é comodismo. Se eu ver que eu não estou parada, eu estou fazendo a minha parte, eu estou buscando. Eu estou fazendo tudo e mais um pouco. E não está acontecendo. Eu sei que é na sua vontade, porque às vezes a gente tem pressa. Momentos depois, foi que aconteceu isso, ou seja, o meu trabalho, ele está dando frutos, eu estou tendo resultado, sim. Não estou tendo os resultados que eu quero, mas eu estou tendo os resultados que Deus quer, e amém por isso. Quem sou eu para dizer que ele está errado? Jamais. Perfeito. Fabiane, para encerrar, se você quiser falar alguma coisa, se não, pode fazer a oração aí e vamos encerrar por hoje. Certo. Só vou tentar falar bem rapidinho, tá? É, uma das coisas que assim, eu estou colocando essa meditação muito por mim mesmo, né? E eu sempre tive dentro de mim, eu sei que muita gente não gosta dessa expressão, principalmente quando se trata da fé, mas eu sempre tive dentro de mim que a fé é um dogma. É algo que a gente não consegue palpar, a ciência não consegue explicar. É questão de crer, é a crença. Se você crê, se acredita, vai em frente. Se você não crê, infelizmente não tem nada que se possa fazer porque não existe explicação, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando a senhora falou, né? Abraão, antigamente, ele não tinha lei, não tinha mandamento, não tinha nada que direcionasse ele a essa crença. E trazendo hoje, para os dias de hoje, nós temos a Bíblia, a gente tem a internet, a gente tem a igreja, a gente tem os pastores, a gente tem tudo, né? A gente vive em um país que é laico, que a liberdade religiosa, graças ao Senhor Jesus, o nosso país, a gente tem liberdade religiosa, diferente de outros países lá fora, né? Mas ainda assim a gente vê, e até mesmo dentro da igreja, a dificuldade da palavra de Deus entrar.
tanto de quem está fora, quanto de quem está dentro também da igreja, porque às vezes não é só estar dentro da igreja. Ir para a igreja, eu também já fui muito para a igreja e era como se eu estivesse sentada no. Era não, eu estava sentada no banco da igreja, mas a palavra não entrava e a gente sabe que isso acontece com muitos. Então, hoje, a gente tem tudo. E eu vejo que o que mais, a dificuldade maior, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, está hoje no conhecimento. Antes, eu já ouvi a expressão, eu não era da igreja nessa época, mas eu via muita expressão assim que a Igreja Universal ela fazia meio que uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e que as pessoas eram meio que Zé Povinho. Não sei se alguém aqui já ouviu essa expressão, né? Que o povo da Igreja Universal era Zé Povinho. Mas era um Zé Povinho que recebia a palavra com uma, como é que a gente pode dizer, mas recebiam a palavra com amor, a palavra entrava, né? Deus conseguia fazer muito mais a obra do que nos dias de hoje. A gente percebe-se que há uma grande diferença da igreja em si, não só a Igreja Universal, mas em todas, de 40 anos atrás, que eu acho que é mais ou menos o tempo que a Igreja Universal tem, para a igreja hoje, né? Com todo o conhecimento, com toda a estrutura que nós temos, com toda a internet, né? Então, hoje a gente tem a internet na palma da mão, mas ainda assim a palavra de Deus ela não consegue entrar. Eu vejo isso até nos próprios trabalhos, né? Uma vez eu até cheguei a comentar com uma pessoa que estava fazendo trabalho comigo, eu disse, poxa, hoje você parar um homem é, é mais fácil do que você parar uma mulher para você dar um jornal, para você dar uma palavra. Essa questão do empoderamento, os valores meio que se perderam, né? Essa questão da liberdade e tal. Então, eu percebi muito isso nessa questão. A gente tem que começar também a permitir que a palavra de Deus ela entre mais, porque às vezes a gente fica muito pegada nessa questão da a gente quer a cura, a gente quer a libertação, libertação de um familiar, a gente quer nossos sonhos sendo realizados, nossos objetivos alcançados, mas talvez o que esteja faltando para que tudo isso aconteça seja que a gente precisa se permitir a deixar que Deus entre mais do jeito que Ele quer entrar e deixando também um pouquinho nossos sonhos de lado. Essa semana eu lendo Pão do Dia, uma meditação que eu faço em uma Bíblia online que eu tenho, e me chamou a atenção essa meditação que veio exatamente aquela passagem, né, que buscai primeiro ao Senhor e o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas, né? Então, às vezes, eu acho que hoje o marco maior de Deus não está fazendo na totalidade nas nossas vidas aquilo que Ele realmente quer que faça, falta essa busca da gente realmente buscar o reino dEle, buscar a justiça dEle, deixar que Ele venha fazer e as outras coisas vos seriam acrescentadas. É como um louvor diz, né? Eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Então, se eu busco, se eu deixo, as bênçãos, as obras de Deus, de alguma forma, ela vai nos alcançar de alguma maneira, né? Então, isso me chamou muita atenção nessa meditação de hoje. Perfeito, meninas. A gente extrapolou totalmente o horário hoje, mas eu creio que está valendo a pena. Isso está fortalecendo a nossa fé, né? E, bom, é o assunto, é fé. E a gente vai. Vou pedir para a Fabiane aí fazer a oração final. Sábado a gente se encontra. Esse sal que você consagrou, a gente vai voltar a usar ele por mais alguns dias. Se eu não me engano, aqui vão ser 5 dias. Então, hoje é quinta. Então, sábado a gente vai usar ele de novo. Então, você já fica preparada, já deixa o seu sal aí, tá bom? Pode fazer a oração aí final, Fabiane. Tá bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, desde já, Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, do Senhor, de estar aqui na tua presença, de poder meditar na tua palavra,
de aprender mais e mais de Ti, meu Deus. E não somente aprender, mas transformar esses aprendizados em prática, em comportamento na vida de cada uma de nós, meu Deus. Que o Senhor possa fluir, meu Pai, grandemente nas nossas vidas, que o Senhor possa fazer, meu Pai, a tua obra, meu Pai, independente de qualquer coisa, independente dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, meu Deus, mas o mais importante é o teu querer. O mais importante, meu Deus, é a tua vontade, meu Deus, nas nossas vidas. É deixar realmente que o Senhor venha, meu Pai, integrar as nossas vidas, meu Pai, de corpo, alma, espírito. Deixar que o Senhor venha trabalhar, meu Deus, e fazer a tua obra. Meu Deus, desde já eu te agradeço, meu Deus, entrego a vida de cada um aqui nas tuas mãos, que o Senhor, meu Deus, vai ao encontro a necessidade de cada um. Abençoa, meu Deus, a todos, abençoa o grupo EVG, meu Deus, abençoa, meu Deus, a tua igreja, o teu povo, meu Pai, e seja a tua vontade na vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, povo lindo. Por hoje é só. Que Deus abençoe. Sábado a gente se encontra de novo.